Friozinho, né? Olá, pessoal, boa noite oficialmente. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso momento formativo. Está carregando aqui, mas hoje nós vamos vivenciar a quinta reunião, chegamos à metade da nossa formação e nós vamos tratar do tema sobre letramento matemático. Deixa eu ver o que acontece aqui que está carregando. Só um instante, tá? Já vai aparecer aqui para nós. Aqui, ó. A recomposição da aprendizagem e letramento matemático. Então, como eu disse para vocês, a quinta reunião, já estamos aí na metade da formação, né? Pedagogo em Foco, a terceira jornada de 2025. Opa, voltou aqui, tinha travado tudo. Pessoal, esse primeiro slide, ele traz para nós aquela instrução normativa tão importante que garante a nós, pedagogos, uma formação com qualidade. Então, nós temos a instrução normativa número 001 de 2025, DEDUC-CED, no item 18.3, diz que os pedagogos cursistas do grupo de estudos formadores em ação têm direito a: independente da carga horária de trabalho semanal, deverá ser destinado em local de trabalho 1h e 45 minutos, hora relógio, para a realização das atividades previstas do grupo de estudos. Você deve informar a direção o horário do grupo de estudos e deixar visível em edital na sala dos professores para evitar interrupções. Organize um local onde você, pedagogo, tenha condições de participar com qualidade dos encontros, tá? Então, é um direito, já foi conversado com os diretores, inclusive, sobre esse direito em reuniões, né? Então, todos estão cientes. E aqui, uma frase de Jean Rousseau. O pedagogo é aquele que procura conjugar a teoria e a prática a partir da sua própria ação. E nessa produção específica da relação teoria-prática em educação, que se origina, se cria, se inventa e se renova a pedagogia. No nosso cronograma, nós então estamos vivenciando aqui a reunião 5, né? Como eu disse para vocês. Hoje nós vamos tratar sobre a recomposição e o letramento matemático, que é um tema bem bacana. Esse tema, gente, ele também pode subsidiar a nossa atividade avaliativa da implementação, tá? Então, Ana, eu gostei do que foi visto nesse roteiro, posso usar lá na minha, na formação que eu vou realizar lá na escola sobre matemática? Pode sim. Então, já vão olhando para esse roteiro com aquele olhar de eu posso utilizar algo aí, né, que eu gostar na minha implementação. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo travado para mim aqui na tela. Agora eu tô te ouvindo, professora, mas deu uma travada mesmo. Tá travando, não sei o que tá acontecendo. Até passou aqui sem... Tá, então a gente falou aqui do cronograma, né? E aqui esse recado que é importantíssimo. Estar presente é importante, mas participar é essencial. Para que sua participação no GE seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter a sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma
conforme o previsto no manual do cursista. Sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir a música, né, que eu sempre começo com vocês com um momento ali de relaxar, de pensar, de refletir. Mas hoje não está muito legal a tecnologia. Não sei se é por causa da chuva que deu nesses últimos dias, se afetou alguma coisa com a internet, mas não está muito bacana. Nem na escola estava funcionando. Mas eu vou ficar devendo para vocês a música, gente, que não está abrindo, tá? Travou de novo. Voltou aqui, pessoal. Vou deixar a música lá para o final, tá? Fiquem atentos. No R4, Avaliação para Aprendizagem se liga, abordamos a temática e tivemos um momento no roteiro para elaboração da atividade avaliativa 1. Esse daqui é um recado só para a gente relembrar o que a gente viu na semana passada, tá? Mas ele vai ficar mais assim para quem teve encontro na quarta e que não pôde participar por conta do feriado. Mas só para a gente relembrar, né, que a gente fez ali um pouquinho, começou a mexer com a atividade avaliativa 1, que a gente viu as orientações, né, que vocês já vivenciaram, então, um pouco ali da atividade do Se Liga. E qual que é o objetivo da reunião de hoje? Quem poderia ler para mim? Posso ler, prof. Tudo bem? Objetivo da reunião. No encontro anterior, compreendemos a proposta Se Liga. É tempo de aprender mais sobre a perspectiva da avaliação para a aprendizagem. Nesse encontro, vamos refletir sobre a importância do letramento matemático no processo de recomposição de aprendizagem. Perfeito, Lilian, muito obrigada. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a importância do letramento matemático nesta reunião. Na nossa agenda, nós temos o momento do acolhimento, vamos ter o para início de conversa em nossa experiência, também vamos fundamentar a nossa prática, realizar a atividade do em ação e o compartilhamento. Vocês vão responder ao questionário do Queremos Te Ouvir e teremos, então, a síntese da reunião. Acolhimento. Pedagogos, vamos rachar a cuca? Vocês receberam no chat o link de um problema de lógica e terão 3 minutos para resolvê-lo individualmente. Eu vou pegar aqui o link, tá? Só um instantinho, eu já vou passar para vocês. Vocês vão entrar nesse link e vão responder a um problema de lógica. Já está aqui no chat, tá? Vocês vão entrar aqui na página do Racha Cuca, daí aqui tem o problema de lógica. Esse problema de lógica tem 3 dicas e 3 casas, o que o torna extremamente fácil e básico, tá? Aí vocês vão descer um pouquinho aqui, ó, casa 1, 2 e 3. O meu computador tá travando, mas o de vocês vai dar certinho.
3 minutinhos, conforme vocês forem terminando, vocês vão dando ok para mim, combinado? Professora, para mim não apareceu, não. Parece um comercial aqui, pareceu até tigrinha. Parece assim, ó, problema básico, básico 1, problema de lógica. E daí... Você tem que fechar as propagandas. Provavelmente é propaganda que está aparecendo ali para ti. Eu também apaguei, fechei. Mas e aonde que é o jogo? Como que é o nome dele? Vai estar escrito o quê? Ó, básico 1, problema de lógica, é o que está aparecendo aqui na tela, tá vendo? Na tela aqui do Deixa eu ir Meet. aqui. Daí aqui embaixo, ó, tem a cor e a nacionalidade. Sim. Aí você vai ter que colocar, de acordo com as dicas que tem aqui embaixo, ó, você vai ter que colocar a resposta ali selecionada. Tá, ok. A Beatriz, a Lilian já terminaram. Desculpa, professora, estou entrando agora. Consegui entrar. Tá. Não tem problema. Prof, eu também, eu tô com 2 computadores aqui. O meu celular tava mudo, eu tive que desligar e ligar ele de novo para eu conseguir ouvir você. Eu conseguia TV e não conseguia te ouvir. Então, tô tentando aqui, mas pelo celular, agora eu vou tentar conectar um computador, tá bom? Você passou alguma atividade? Perdi, eu acho. Essa que tá aqui, eu vou colocar de novo o link no chat, tá? Essa que tá aparecendo aqui é um problema de lógica para vocês responderem. Ah, tá. Eu vou colocar aqui novamente para quem não. Deixa eu ver. Para quem não entrou ainda, eu vou colocar ali no chat e vou fixar. Meu computador está travando muito hoje. Na verdade, é a internet que não está funcionando direito. Eu tô com 2 notebooks aqui, prof, nenhum tá funcionando. Tá difícil, Eu vou mostrar aqui menina. as telas para você ver a situação. Meu Deus. Tá Não com liga. 2 computadores, mais um celular. E o celular eu não te ouvia, mas daí aí eu desliguei, ele liguei de novo, e agora eu tô te ouvindo. Que loucura, gente. Com 2 computadores e nenhum funcionando. Poxa vida. Parece que tem dia que é uma coisa, né? Pá, na segunda, né? Parece que na segunda-feira o bicho tá com preguiça. Ô coisa. Ô glória, como diz, né? Quem conseguiu fazer? O que achou? Achou fácil? Achou difícil? Como que foi responder ali aos problemas de lógica? O probleminha, conseguiram fácil? Como que foi? Professora, eu não achei que tá difícil. O que foi mais difícil mas para a gente, né, no nosso nível. É difícil me localizar aqui, que o computador abriu um monte de anúncio e... Acontece mesmo. Ali, quando a gente entra no racha-cuca, às vezes a gente fica tentando tirar os anúncios, mas depois é tranquilo, né? Porque você vai ali, né, seguindo a lógica. E as outras, as meninas que fizeram? Tranquilo também?
Eu achei tranquilo também. Tranquilo. Todo mundo conseguiu? Que tinha as meninas que estavam entrando, conseguiram acessar? Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Não, professora, eu não estou ouvindo. Faz horas que está travado aqui. Tá Agora que eu travado. comecei a ouvir. Eu não tô Agora vendo. eu tô ouvindo. Eu não tô Eu vendo. estou ouvindo, professora. Que bom que vocês estão me ouvindo, mas eu não tô conseguindo ver vocês. Tá tudo travado aqui. Não consigo nem desligar o computador e ligar ele de novo. De tão travado que tá. Mas se vocês estão me ouvindo, eu tô tentando aqui destravar, tá? Já tô voltando. Vamos ver. Acho que é a internet mesmo, porque se eu saio da parte da internet, está tudo funcionando, tá travado. Deve ser alguma coisa aqui na conexão. Prof, mas ouvindo, a gente está conseguindo te ouvir. Tá, agora eu estou ouvindo vocês de novo. Mas eu não consigo ver vocês, está tudo travado. Não consigo chegar na tela de vocês, nem fazer nada. Nem desligar, nem sair da internet. Então, Tá? mas ouvindo, a gente Difícil está aqui. te ouvindo. E não passa o slide, não consigo fazer nada, tá? E eu não sei passar os slides e compartilhar pelo celular. Se eu soubesse, eu ia pelo celular. Mas eu tenho um outro computador, só que a câmera dele é bem ruim. Eu estou ligando Professora, ele, tá? você consegue me ouvir? Ouvir, sim. Professora, tenta apertar Ctrl Alt Del no teu computador, que daí ele desliga. Aperta, fica segurando Ctrl Alt Del, ele vai desligar. E daí ele reinicia. Eu fiz isso, mas não está indo, nem Tá desse dando? jeito. Não, nem desse jeito tá dando. Meu Deus. Travou de um jeito que, olha, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu estou abrindo outro aqui, já está. Eu também. O meu velhinho que tá funcionando, o computador, que é melhor, não tá funcionando. Agora o velho começou a funcionar aqui. Vou tentar passar para o computador agora.
Estão me ouvindo? Sim. Só um pouquinho, que agora piorou. Agora eu acho que abriu o microfone, trancou a câmera. Jesus, gente do céu. Tá difícil hoje. Deixa eu ver, agora vai abrir a minha câmera. Vamos ver se agora parou de travar. Que tal deixarmos o problema mais desafiador? Será compartilhado na tela um novo problema, mas dessa vez vamos resolver juntos. Vamos lá? Eu vou abrir aqui, tá? E a gente faz junto, então, um novo desafio. Só um instante, vamos ver se abre. Esse aqui, tá? Então, a gente vai fazer junto esse aqui. Deixa só terminar de abrir, que o racha-cuca também demora um pouquinho. Então, olha só. Nesse aqui, nós temos três casas, né? A casa 1, a casa 2 e a casa 3. Nele, nós temos a cor, a nacionalidade, o animal e o esporte. O morador da Casa Branca joga futebol. Quem gosta de jogar tênis está exatamente à esquerda do espanhol. Então, vocês vão lendo aqui, tá? E vão respondendo para mim em qual lugar, vocês vão me indicando em qual lugar que eu devo colocar cada um. O homem que gosta de cavalo está ao lado do espanhol. O brasileiro está exatamente à direita do homem que gosta de borboletas. O alemão está exatamente à esquerda do homem que joga tênis. Na segunda posição está a Casa Azul. E o espanhol mora na Casa Branca. Onde que eu coloco? Na segunda posição, Casa Azul. Esse é o primeiro. Isso. Então, aqui a gente vai colocar a cor azul. Hora que abrir para mim pôr. Já vão pensando nos outros. Casa Branca na 3. Tá, então aqui azul. Tá, ó, deu certo porque aqui ficou azul. A branca aqui. Tá. O alemão mora na casa 1 e quem joga tênis mora na casa 2. Ó, o alemão está exatamente à esquerda do homem que joga tênis, tá? O alemão está na casa 1? Isso? Isso. E a casa azul, no caso, joga tênis. Esporte, tênis. Tá, o que mais? O espanhol tá na Casa Branca. Casa Branca, nacionalidade e espanhol. Hã? E ele joga futebol também.
Tá, então vamos esperar abrir aqui. Espanhol. E ele gosta de cavalos. Uhum. Espanhol, cavalos e futebol. Tá. Não é cavalos Quem ali. gosta de cavalo é o azul. Cavalo, quem gosta é o do azul. Ah, tá. Aqui é cavalo. Pera aí. Então, aqui sobrou o brasileiro, né? Cavalo. Tá, eu tenho que tirar daqui. Tem que tirar. Vou pôr borboleta só por enquanto. Cavalo. Ó, o brasileiro está exatamente à direita do homem que gosta de borboletas. Então é o alemão que gosta de borboleta. À direita, tá, mas aí. Tá, É porque o último não é borboletas, professor. não é. É. Não é O cachorro. primeiro é borboletas. Aí. Então, agora sobrou o que aqui? Por preta e sinuca. Aí. Conseguimos. Parabéns, você ganhou. Perfeito. E aí, como foi o processo de chegar à solução do problema? Quem gostaria de responder? Fernanda? O prof, meu só apareceu a primeira parte. O meu não apareceu essa parte aí de. Essa segunda parte aí de eu gosto de futebol. Tinha alguma outra coisa para fazer? Tá sem áudio. Você só tinha que baixar um pouquinho mais aqui na barrinha, ó. Aqui do ladinho, ó. Senão aparece só essa primeira parte, ó. Tem que descer aqui, daí vai aparecendo as dicas e conforme você vai colocando, vai aparecendo o Vzinho ali que você acertou. Meu só apareceu essa primeira parte, daí apareceu que estava certo e veio essa mensagem. Não entendi também. Mas é que você ainda tá lá no primeiro, né? É, exatamente. Esse que eu compartilhei aqui para a gente fazer junto, eu não passei o link para vocês. Esse é o outro. Esse a gente fez juntos. Ah, tá. Tá? E como que foi o processo de chegar à solução do problema? Alguém Eu consegui fazer só a hora que todo mundo ficou em silêncio. A hora que estava conversando aí, eu não estava conseguindo me concentrar. Daí até eu vi todo mundo colocando fácil, fácil. Eu falei, meu Deus, será que eu sou tão boa assim, tô conseguindo? E daí a hora que acabou assim a conversa, daí eu consegui me concentrar. Mas é porque eu só me concentro em silêncio, entendeu? Então é o método que eu tenho de conseguir prestar atenção no silêncio. Tanto que às vezes eu até penso assim, a questão na sala de aula, né? Porque às vezes o aluno pode ser igual eu, só aprende com silêncio, e daí às vezes tá com conversa, tá com bagunça, também não consegue aprender. Não tô dizendo que vocês estavam fazendo bagunça, tá? É porque às vezes alguma conversa ou outra acaba atrapalhando a questão minha de eu aprender. Sim, e aqui, como a gente estava fazendo no coletivo, estava todo mundo pensando junto, né? Agora vamos pensar na matemática como um todo. Os problemas de lógica, como a gente fez aqui, né, no Racha Cuca, eles não envolvem cálculos, eles não envolvem contas, né, mas eles envolvem, eles exigem, aliás, um conjunto de competências do letramento matemático. Então, vai além da simples matemática das contas, né? E ele se aprofunda na capacidade de ler o mundo de forma estruturada e dedutiva. A gente foi falando, não, é aqui, não é, por quê? Porque, entende, a gente fez várias conexões ali com o conteúdo, com o que se pedia, para a gente chegar na resposta certa. Às vezes a gente colocava, não, ali é borboleta, não, é cavalo, não, é cachorro, né? Então, por que não é? Porque não está certo, porque tem que estar à direita de tal cor, né? Então, olha quanta coisa que envolve esses problemas de lógica. E isso faz parte, então, do letramento matemático. Para início de conversa, pedagogos, quais dificuldades vocês tiveram para resolver os problemas? Quais habilidades vocês mobilizaram e utilizaram para resolver esses problemas? Quem gostaria de falar um pouquinho? Professora,
eu fui na tentativa, eu fui tentando. Aí, quando já veio uma resposta de erro, e aí eu tentei outra vez. Então, foi na tentativa, várias tentativas. E essa habilidade de tentar, a gente vai fazendo os esquemas na mente para poder compreender o que realmente está ali enunciando e o que está pedindo. Erro por tentativas. Isso, né? Então, ali, a dificuldade é que a gente não sabe nada, né? Nenhum dos itens, mas ao ler, ao interpretar, a gente já consegue descobrir onde vai a cor azul. E daí, a partir dali, fica um pouquinho mais fácil, né? Porque a gente consegue organizar as ideias e vai vendo ali o que faz sentido. A mesma coisa, quais são as habilidades que nós utilizamos para resolver, né? A questão da interpretação, né? O primeiro passo é a capacidade de ler e compreender cada pista que foi fornecida. E isso envolve atribuir sentido às informações e reconhecer as relações que existem ali entre os elementos, né? Foi falado ali, né? Sobre cor, nacionalidade, a posição das casas, dentro de uma situação problema. Por exemplo, entender que o espanhol mora exatamente à direita do homem que mora na Casa Vermelha exige uma interpretação precisa da posição e da relação entre as características, né? Ali a questão de ordem também. Nós temos ali também a questão do raciocínio lógico, né? Sem contar, né? Que é a espinha dorsal ali da questão da resolução do problema. Você precisa usar o raciocínio lógico para deduzir as informações a partir daquelas pistas que já foram dadas e das conclusões que já foram estabelecidas dentro do problema, né? A gente precisa, a gente não tem certeza ali, mas a gente deduz que o alemão mora na casa azul e o italiano mora na segunda casa, né? Porque a gente vai começando a eliminar as possibilidades para preencher a tabela dentro de uma forma sequencial, né? Contribuindo ali para uma cadeia. E a representação também, né? A gente precisa organizar essas informações. Ele não exige a representação da matemática através das equações, das operações, das contas, mas a gente precisa também, por exemplo, se for no papel, você precisa ir anotando ali, né? O que vai na primeira coluna, o que vai na segunda, você também vai eliminando, vai riscando, né? Você vai fazendo essa representação. E ali a gente pode falar também que existe o pensamento crítico, né? Que ao longo do processo da dedução é necessário aplicar o pensamento crítico para avaliar a consistência da conclusão, né? Você verifica se cada nova dedução se encaixa naquilo que você já tem, naquela pista que você já tem. A questão da comunicação interna, né? Embora seja ali um problema individual, aquele que vocês fizeram primeiro, o processo mental de organizar os seus pensamentos, de formular as deduções e justificar cada passo para si mesmo é uma forma de comunicação matemática interna, né? Se o problema fosse resolvido em grupo, essa comunicação se tornaria explícita, que foi o que aconteceu ali quando a gente fez no coletivo. À primeira vista, pode parecer apenas um jogo, não é verdade? Mas por trás da diversão está um conjunto de habilidades que são a essência do que chamamos de letramento matemático. O letramento matemático envolve o quê, então? A interpretação, envolve a dedução, a representação, a criticidade. Vocês avaliam ali o tempo todo. Ah, não, tira, prof, não é ali. É lá no outro, né? Na primeira casinha, né? Isso é a criticidade. E a comunicação, né? Você se comunica consigo mesmo quando está sozinho e se comunica com os pares quando você faz um coletivo, uma atividade ali, né? Trazendo para dentro do problema aquilo que você pensa, aquilo que você dispensa. Ah, não, peraí, está errado. Isso tudo se encaixa, então, no letramento matemático. Quem gostaria de ler para mim a nossa experiência?
Quer que eu leia? Quero sim, obrigada, Michele. Nossa experiência. Pensando sobre essas habilidades, as aulas de matemática não podem ser reduzidas apenas a exercícios de memorização, mas devem propor atividades que possibilitem ao aluno ler, escrever, interpretar e argumentar, utilizando a linguagem matemática nos contextos sociais. É um modo de ser e estar matematicamente no mundo. Pedagogo ou pedagoga, conte-nos como estão sendo desenvolvidas aulas de recomposição e de matemática em sua escola. As habilidades referentes ao letramento matemático estão presentes nas atividades propostas pelos professores? Então, pessoal, é bem complicado, né? Se a gente proporciona para o nosso estudante apenas atividades de memorização, contas para que eles façam, a gente consegue desenvolver esse letramento matemático? Essa questão do raciocínio lógico, do pensar, do desconstruir aquilo que foi pensado, né? E agora pensando, né, um pouco sobre essa atividade que a gente fez. Vocês conseguem perceber se lá na escola de vocês, na recomposição de matemática, os professores, né, eles conseguem desenvolver o letramento matemático durante as aulas, ou eles apenas trazem propostas mais mecânicas, vamos dizer assim, de solução de cálculo? Esse letramento está presente nas aulas de recomposição da aprendizagem? Michele, convido um colega ou uma colega para falar para nós? Uhum. A Rúbia. Oi. Eu não sou pedagoga em escola, mas vou falar um pouquinho sobre uma ação que a gente fez, né, no nosso núcleo. Então, a gente trabalhou com os professores de recomposição de matemática e, assim, eu acredito que todos eles, nas suas aulas de recomposição, né, a gente sabe como é a realidade em sala, então, à medida do possível, eles trabalham todo esse letramento, toda essa forma de pensar do aluno. Então, eles sempre trazem maneiras diferentes de resolver, né? Então, alguns professores, por exemplo, falaram, a gente foi trabalhar uma questão de probabilidade, por exemplo, né? Então, trabalhamos primeiro pela tentativa, igual a gente fez aqui hoje, então, dando cartinha para os alunos montarem essas probabilidades, árvores de probabilidades, aí para depois desenvolver, né, qual que é o cálculo, se é multiplicação, como que é feito. Então, assim, eu sempre percebo, e eu percebi na maior parte dos professores que a gente falou no curso, e a gente deu bastante espaço para que eles mostrassem o que eles estavam fazendo, que eles estão trabalhando muito bem essa parte com os alunos, do pensar, do desenvolver, do colocar as habilidades, né? Porque quando a gente foi dar o curso, a gente pensou muito nisso, em como deixar eles ativos no processo, né? Então, mostrando o que eles estavam fazendo. Então, eles mostraram muita coisa legal, foram muitas ideias, né? A gente até veio montando um arquivo para poder disponibilizar para todos os professores do nosso núcleo. Então, assim, foi bem interessante a gente ver a maneira como os professores estão trabalhando, assim, no geral. Assim, foi muito positivo, de verdade, assim, muito mais do que a gente esperava. E, assim, os professores também responderam a nós de maneira muito positiva. Todas as ideias que a gente trouxe, muitos levaram os jogos que a gente preparou, coisas que a gente preparou de ação. Eu achei bem legal, assim. Na maneira geral, está sendo muito, muito legal. Nossa, que bom, Rúbia, perfeito. Obrigada por compartilhar conosco. Agora a gente vai para o Fundamentando a Prática. Quem gostaria de ler? Só reforçando, né, que o letramento matemático é importantíssimo para a recomposição da aprendizagem, né, porque ele possibilita várias ações, como, por exemplo, aplicação prática e contextualizada do conteúdo, entre outros. Deixa eu ver quem levantou a mãozinha primeiro para ler para nós. A Mariângela.
fundamentando a prática. O letramento matemático diz respeito à capacidade de ir além de somar, subtrair, dividir ou multiplicar. É a habilidade de interpretar informações complexas, de aplicar o raciocínio lógico dedutivo para construir soluções, de representar dados de forma organizada, mesmo que mentalmente, e de exercitar o pensamento crítico para validar cada passo da dedução. Isso mesmo. Daí, para anotar, no processo de recomposição das aprendizagens, o letramento matemático é essencial, pois ele transcende a simples memorização de fórmulas e procedimentos, focando na capacidade de compreender, interpretar e aplicar conceitos matemáticos de forma prática no mundo moderno e na vida real, né? Então, também tem ali, na base da base neurocientífica, né, que é a neuroplasticidade, a neurociência, ela reforça a importância do letramento matemático quando ela destaca que a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar, aprender e se reprogramar. Isso significa que, com esforço, persistência e condições de aprendizagem adequada, todas as pessoas são capazes de aprender a matemática em altos níveis. E o letramento matemático, quando propõe novos estímulos e práticas que vão além do simples cálculo, né, como a resolução de problemas e o raciocínio abstrato, ele gera novas rodas neurais e fortalece as que já existem, né, aumentando, então, as chances do sucesso na recomposição e em diversas outras áreas. Sem estas habilidades, a aprendizagem da matemática fica desconexa e os estudantes não conseguem estabelecer relações entre os conteúdos, não ocorrendo, então, ali a aprendizagem significativa. A partir do momento que é trabalhado o letramento matemático, que as crianças conseguem interpretar a matemática, elas vão se desenvolver melhor também ali nas 4 operações básicas, porque elas compreenderam o processo disso tudo. Recomposição da aprendizagem nas aulas de matemática. Oi, Rúbia? Só para contribuir, que eu achei super legal, meu filho está no 2º ano do fundamental, e ele está aprendendo multiplicação. E daí a professora montou com ele com caixinha de ovo, a calculadora da multiplicação. Eu achei, assim, muito legal. Assim, eu não aprendi dessa forma, né? Então, eu achei, assim, extremamente interessante a forma como ele traz a caixa para fazer a tarefa e ele monta, entendeu? É muito legal, assim. Achei muito interessante. Hoje, a gente tenta ensinar para as crianças tudo com significado, para que eles possam associar a algo que eles já conhecem, né? Isso torna o aprendizado efetivo. Na nossa época, a gente aprendia através da memorização, a gente decorava a tabuada, né? A gente não via muito sentido, mas a gente já sabia, 2 vezes 2 é 4, sabe? Era aquela coisa mecânica e rápida. E as crianças de hoje, elas constroem isso. E isso é importante, porque elas vão fazendo essas conexões neurais ali e efetivando o aprendizado. Nos anos iniciais do ensino fundamental, é através das práticas de alfabetização e letramento matemático que se introduzem as primeiras noções de matemática para as crianças. Estas noções são fundamentais para o processo formativo matemático dos estudantes, e é o que a nossa colega Rúbia falou do filho dela do 2º ano. Ele está fazendo essa noção, ele está estabelecendo essas conexões. Mas será que os nossos estudantes que hoje estão vindo para nós, eles tiveram essa oportunidade? Por exemplo, eu estou com um 5º ano, gente, e não é fácil construir o letramento matemático com eles. Por quê? Porque eles perderam a base. Então, vamos relembrar em qual ano série nossos estudantes estavam no período da pandemia? Então, olha lá, ó. Em 2020, né, eles estavam, os que estão hoje no 3º ano do ensino médio estavam lá no 7º ano. Quem está no 9º estava no 4º ano.
E quem está no sexto estava lá no primeiro ano, em 2020, 21, 22, até o terceiro ano. Olha a base que eles perderam nesses 3 anos aqui. Porque se a gente contar, mas lá no final de 2021 já tinha criança voltando para a escola. Ok, mas eles não estavam voltando para a escola que nós temos hoje. Eles estavam voltando para uma escola cheia de medo, uma escola cheia de regra, de distanciamento social. Eles tinham traumas, né, de terem perdido familiares ou conhecidos. E essa base que a Rúbia exemplificou para nós do filho dela, eles não tiveram. E por isso que é tão difícil a gente construir com eles esses conceitos, né? Pedagogos. O que podemos inferir a partir dessa análise em relação à aprendizagem das primeiras noções de matemática dos nossos estudantes? Fabiana? O que nós podemos inferir é que os estudantes, né, perderam a base ali, que eles estão chegando no terceiro ou no nono ano, né, com a falta de muitos conteúdos ali que eles deveriam aprender, então estão com muitas lacunas, né? E aí é complicado você avançar num conteúdo, sendo que eles não sabem, né, o básico, né? Então, o professor tem que voltar. Eu acredito que as aulas de recomposição, nesse sentido, é uma coisa muito boa, né? Porque está tentando né, preencher essas lacunas aí que ficou, né, no desenvolvimento aí dos alunos, né? Exatamente. Como eu trabalho com ensino fundamental 1, eu estou com o 5º ano, então eles perderam o primeiro e parte do segundo ano ali. Gente, é muito difícil trabalhar com eles, tem que resgatar toda essa parte do letramento para que eles vejam sentido na matemática, nas operações, né? E os professores que estão com esses estudantes no componente curricular de matemática, eles têm que ter essa visão também, que essas crianças, elas perderam essa base e que não adianta eu tentar construir uma casa pelas portas e pelas janelas, que eu preciso voltar lá no que é mais básico, né? Para que eles consigam compreender. E na prática? Mas como podemos desenvolver o letramento matemático em nossos estudantes de modo prático? Vejamos um exemplo a partir dos problemas que resolvemos em nosso acolhimento. Então, o D27, ler informações e dados apresentados em tabelas, né? Então, ali, nós temos a leitura ativa e interpretação, sublinhar ou circular informações-chave, né? Depois, reescrita de pistas, que é reescrita das pistas com as próprias palavras. Terceiro, dedução e raciocínio lógico, listar as pistas, escrever deduções, uma por uma, justificando-as. Quarto, construção de tabelas, representação, organizar informações e deduções em uma tabela. Então, esses são alguns exemplos, e é de extrema importância, né, que os nossos professores lá da área de exatas compreendam essa questão, principalmente os que estão na recomposição da aprendizagem, pois somente com esse entendimento eles terão a constatação que não é possível dar conta do conteúdo sem que os nossos estudantes desenvolvam o seu letramento matemático, mesmo que agora, depois, né, do tempo que deveria ter acontecido, que é como colocar a água em um balde furado, né? Aparentemente, nós estamos enchendo, mas nenhum conteúdo daquele irá, de fato, ser aprendido pelo estudante se ele não tiver essa compreensão. E também é importante que a gente compreenda que algumas habilidades, né, não dizem respeito apenas ao componente de matemática, como, por exemplo, interpretar, listar, classificar, organizar, né? Esses verbos aí que a gente utiliza, eles também são utilizados em outros componentes curriculares,
quase em todos, né? Principalmente o interpretar, o organizar. E aí, esse descritor 27, ele foi o descritor base para resolvermos os problemas em nosso acolhimento. Então, nós fizemos tudo isso que está aqui, não fizemos? Primeiro, a leitura e a interpretação. Depois, a gente foi pensando nas pistas, foi fazendo e refazendo. Depois, a gente fez a dedução e o raciocínio lógico, tem que ser aqui, não pode ser aqui. E depois, a gente construiu aquela tabela lá, né? Com cada informação dentro do seu, né? Dentro do seu lugar certinho lá. Embora o problema não apresente uma tabela já pronta para ser lida, a resolução desse tipo de desafio de lógica, frequentemente, ele envolve a construção mental, né, de uma tabela para organizar as pistas e as deduções. A habilidade de ter informações e dados é fundamental para interpretar cada uma das pistas que foram fornecidas para preencher, né, cada um das lacunas lá da tabelinha, de uma forma lógica, né? Nós tivemos que relacionar para preencher ali, a deduzir, né? Dentro de cada uma das categorias lá, que era a cor, nacionalidade, a posição, né? De cada uma das casas. E aí, pessoal, nós vamos para o próximo slide, né? Que é o slide do em ação. Agora propomos uma atividade prática. Vamos analisar como o letramento matemático é fundamental para a recomposição das aprendizagens em matemática. Nosso foco será identificar as habilidades de letramento matemático que os estudantes precisam desenvolver para consolidar o aprendizado relacionado a um descritor específico avaliado no SAEB. Para isso, né, nós vamos ter o primeiro momento, no qual eu vou dividir vocês em 3 grupos. Cada grupo deverá indicar um redator e um relator, tá? O relator vai depois contar para nós lá, vai falar sobre a atividade que foi desenvolvida. O redator vai acessar o documento do em ação na guia do seu grupo, conforme descrito abaixo, tá? Então, o grupo 1 vai fazer atividade sobre o descritor 28, resolver problema que envolva porcentagem. O grupo 2, o D18, né? Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. E o grupo 3, o D25, efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. E aí, vocês vão poder usar a ferramenta da IA, da inteligência artificial, né? Que é o Gemini. Eu vou abrir, então, aqui o da turma de vocês, atividade do em ação. Deixa eu só achar qual que é. É esse aqui, tá? Então, olha só, todo mundo vai interagir com o mesmo documento, tá? Só que aqui, ó, na primeira página aqui tem a orientação e depois o segundo momento. No campo, insira um comando para o Gemini, o redator deve escrever o seguinte comando, vocês podem copiar daqui. Quais são as habilidades em letramento matemático necessário para os estudantes consolidem o descritor? Daí vocês vão colocar o descritor de vocês. Depois, o que o redator vai fazer? Ele vai prosseguir descrevendo o seguinte comando. Quais atividades posso aplicar para os estudantes desenvolverem as habilidades de? Daí vocês vão descrever as habilidades que vocês pretendem desenvolver e vão pedir exemplos, tá? Isso no Gemini. Aqui, grupo 1, tá? Então, já vai estar aqui o descritor, habilidade, né? E a atividade que pode ser aplicada
conforme essa pesquisa que vocês vão fazendo. A inteligência artificial, ela nos ajuda bastante, mas a gente precisa ver o que é possível e o que não é possível dentro do que ela está sugerindo para nós, dentro da nossa realidade, tá? Então, esse é um exercício para a gente procurar, então, ali as habilidades, né? Desenvolver essas habilidades e também as atividades que podem ser aplicadas para os nossos estudantes dentro desse descritor, trabalhando ali com o letramento matemático. Eu vou colocar vocês como editores, e aí eu vou pedir para vocês acessarem aqui no chat, todo mundo acessa, mas depois aí o redator, né, é quem vai abrir, vai compartilhando, e vocês vão montando ali nos subgrupos. Todo mundo já acessou, conseguiu acessar? Tá no chat, tá? Depois eu já vou colocar ali o... eu vou passar para vocês o link do Gemini, mas é só escrever que ele já abre também no Google, tá? Os 2 links estão aqui no chat. E agora eu vou dividir vocês nas salas temáticas. Na Meet principal, vai ficar a Fabiana, as 2 Fabiana, a Kelly e as 2 Michele. E a Rubineide. Os outros vão ser convidados para irem para as outras salas, tá? Lembrando, vocês vão aqui do lado direito, ou desculpa, do lado esquerdo, e vão ver qual que é o grupo de vocês. Meet principal é o grupo 1, daí tem a sala temática 2 e a 3, tá? Já vai aparecer para vocês aqui o link para vocês acessarem a sala temática, o convite, na verdade. As meninas que ficaram aqui na Meet principal vão escolher o redator, tá? Vocês podem fazer o compartilhamento da tela assim como eu estou fazendo, e a pessoa vai pondo lá o trabalho que vocês forem fazendo, tá? As sugestões. Pode falar, Fabiana. Prof, eu já volto, tá? É que eu sou apoio aqui do Saeb, e aconteceu um probleminha aqui, eu tô falando com a coordenadora, tá? Eu já volto. Tá. Meninas, vamos começando até a Fabiana voltar, tá? Tudo certo? Entenderam o que é para fazer? Vocês vão usar, então, a ferramenta da inteligência artificial, o Gemini, para ajudar vocês a desenvolver as habilidades e pensarem em atividades ali para desenvolver o letramento matemático dentro do descritor e da habilidade que se pede nesse descritor. O de vocês, se eu não me engano, é o... É o D18? Não. É o 28. Uhum. O grupo 1 é D28, tá? Resolver problema que envolva porcentagem. Envolva porcentagem. Meninas, vou passar lá nos outros grupos, ver como é que tá. Depois eu volto aqui. Bom, eu acho que basicamente dá para nós pôr aquele comando lá no Gemini. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E deixa eu achar aqui. Então, insira comando. Eu estou colocando. Se alguém também quiser tentar, para às vezes. Vou ver. Quais são as habilidades em letramento matemático necessárias para que os estudantes consolidem o descritor? Então, agora tem que achar que é o 28. Você. Mais, deixa eu ver. Daí a gente coloca só o descritor.
Nossa, veio um monte de coisa, 4. Veio 4 habilidades aqui. Compreender o conceito de porcentagem, identificar e utilizar as diferentes representações, realizar cálculos com porcentagem e resolução de problemas contextualizados. Essas são as habilidades. Alguém quer pôr lá ou eu posso pôr? Acho que pode pôr, Fabiana. Tá, eu vou colocando, daí vocês vão vendo aí, você precisa... Esse é o grupo 1, né? Uhum. Se alguém quiser apresentar o documento ali, porque eu não vou apresentar porque o meu computador é muito ruinzinho, gente. Daí ele não... Eu apresento, então. Daí eu vou colocando ali, vocês vão falando o que vocês quiserem. Se de repente deu diferente no computador de vocês, qualquer coisa. Aí dentro de cada habilidade tem uma descrição, só que ali não vai caber, né, pra gente colocar tudo. Ctrl C, deixa eu ver aqui. Ctrl V. Daí aqui pede atividades que possam aplicar para os estudantes desenvolver essas habilidades. Uhum. Daí as habilidades a gente usa essas aqui, né, que estão ali. E agora tem que ver as atividades. Vamos pedir as atividades. Eu vou copiar o comando bem certinho que pede. Fabiana, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V no que apareceu lá para mim. Se quiser dar uma limpada, talvez para ir um pouquinho mais... Oi? Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Quer dizer, boa noite, né? A gente abre e não fala nada para as pessoas. Eu vi mesmo que você colocou tudo ali, eu né? dei um Ctrl+C, Ctrl+V, dá uma limpada do que você acha que dá para aproveitar. Ah, tá. Então, deixa eu ver aqui. Dá para pegar, tirar essa aqui. Então deixa eu apagar ali, eu te posto só as habilidades. Eu vou deixar o teu aqui, que o teu tá mais completo. Só um pouquinho. Se alguém quiser procurar as habilidades lá também. Só que ele vai ter que usar as atividades, ele vai ter que usar estas habilidades aqui. Porcentagem.
Esses itens que está embaixo da habilidade já não seria lá as habilidades desenvolvidas? Por exemplo, o primeiro ali, compreensão conceitual da porcentagem. E aí, lá na frente, habilidades desenvolvidas. Quais seriam essas habilidades? Não seria já esses itens aí? Entender a porcentagem como razão de base 100, fração do denominador? O que vocês me dizem? É verdade, deixa eu ver aqui. Habilidades entender a porcentagem como uma razão. Aí depois Eu acredito que são dá para esses gente. itens aí, né? Ah, é verdade. Então eu vou passar para lá, tá? Essa parte. Deixa eu apagar aqui. Aqui eu achei um caça ao tesouro da porcentagem. Pode ser essa atividade? O que vocês acham? Aqui fala que a proposta é a contextualização e vocabulário da linguagem matemática. O conceito, o reconhecimento da porcentagem no cotidiano. Então dá para Pode ser? ser isso? Pode ser, né? Então eu vou copiar e vou colar. Sumiu o início ali das habilidades, né? Depois do descritor. Alguém apagou? Ah, não voltou ali. Deu um. Voltou. Ah, voltou, né? Olá, pessoal, voltamos aqui para o Meet principal. Conseguiram fazer a atividade? Sim? Então, a gente vai começar com a apresentação. Então, agora vamos compartilhar as atividades realizadas nos grupos. Para isso, o relator de cada grupo terá 3 minutos para relatar as habilidades de letramento matemático selecionadas pelo grupo a partir do descritor e as atividades indicadas para desenvolver as habilidades. Grupo 1 pode começar? Quem é o relator do grupo 1?
Eu posso falar, só que nós a gente não conseguiu terminar ali, né? Mas quando eu vou falar, depois a gente tenta melhorar ali o arquivo, tá? Então, quando a gente pediu no Gemini lá, então as habilidades que apareceram, aqui para mim apareceu 4 habilidades principais, né? A primeira seria compreender o conceito de porcentagem, identificar e utilizar as diferentes representações, realizar cálculos com porcentagem e resolução de problemas contextualizados, né? Então, essas seriam as principais, assim, principais não, né? Quatro habilidades envolvendo esse descritor. Daí, nosso colega usou o Gemini lá, né, para tentar achar algumas atividades que abordassem essas habilidades, né, esse descritor. Então, contextualização e vocabulário, né, linguagem matemática. Daí, uma outra sugestão que veio é a caça ao tesouro da porcentagem, né, recortes de jornais, panfletos, supermercados, propagandas. E aí tem a instrução, né, peça para os alunos procurar, recortar e colar exemplos de uso da porcentagem, né, tipo desconto, liquidação, acréscimo, juros, estatística. E aí uma outra sugestão também, né, criar um glossário de termos, né, total, todo, desconto, acréscimo, taxa percentual, porque às vezes a linguagem matemática para os nossos alunos, eles têm bastante dificuldade de entender, né. Aí, habilidades desenvolvidas, então, em relação ali à primeira, que é a compreensão conceitual da porcentagem, seria entender a porcentagem como uma razão de base 100, né, fração com denominador 100, relacionar a representação percentual, exemplo, 25%, fracionária, que significa 25 sobre 100, ali, 1/4 e decimal. Aí, relacionado à segunda, aqui, só que acho que nós mudamos aqui alguma coisa. Mas se fosse relacionada a essa habilidade aqui, habilidade de conversão e representação. Deixa eu ver. Converter uma taxa percentual para a forma fracionária e decimal para facilitar o cálculo. Converter uma razão ou fração para a forma percentual e vice-versa. Calcular a porcentagem de um valor. Daí a gente não conseguiu terminar aqui, que precisaria os exemplos da aplicação, né? Essa parte aqui já não conseguiu terminar. Perfeito, palmas para o grupo 1. Olha só, a inteligência artificial, ela dá muitas ideias para a gente, né? E conforme a gente vai ali analisando, a gente vai percebendo aquilo que é possível colocar em prática e aquela que não é tão bacana, que precisa ser reestruturada, reorganizada, adaptada à realidade da nossa criança. Mas ficou bem bacana e bem compreensível, assim, da forma que vocês pesquisaram e organizaram as atividades ali, né, para o desenvolvimento das habilidades e também as atividades para serem desenvolvidas. Agora é a vez do grupo 2, eu vou compartilhar, tá? Então, aqui o grupo 2. Vocês esqueceram de pôr o nome, meninas, do grupo 1. Ah, é verdade. Vou colocar ali, tá? A Beatriz, Renata, Lilian, Simone, Mariângela e Viviane. Quem é o redator? A redatora? A redatora foi a Mariângela, e ela pode ser também aquela que vai explicar bem. O que vocês acham? Foi a relatora e agora vai ser a redatora? Dedocraticamente escolhida? É a redatora e relatora. Então, vamos lá, Mariângela. Professora, primeiro justificando, foi muito curto o prazo ali, o tempo para a gente fazer a atividade. Então, ela é uma atividade meio complexa, e conforme a gente foi pesquisando ali e trocando uma ideia com as meninas, ficou o seguinte, professora. A gente teve bastante dúvidas também, mas ficou aqui. Então, no nosso caso, a gente tinha o descritor 18, né, que é efetuar cálculos em números inteiros envolvendo as operações, adição, subtração e multiplicação, divisão e potenciação. Então, ali a gente não sabia se teria que fazer uma atividade para cada habilidade que exige nesse descritor, então a gente ficou com dúvida, mas, porém, só deu tempo de pôr uma, tá?
Então, assim, a habilidade que a gente propôs desenvolver no caso, se fosse uma aula prática com o aluno, seria a compreensão da estrutura de números inteiros, o domínio das regras e sinais, que, estando em sala de aula hoje, eu vejo que é uma das grandes dificuldades dos alunos, senso numérico e ordem das operações. Aí embaixo, eu deixei ali para implementar a apresentação, que eu acredito que seja em todas as áreas, que é o uso das representações, que a matemática ela necessita muito de ser trabalhada em forma de representações concretas, a reta numérica e uma linguagem simbólica, para que eles aprendam de forma significativa, né? Não só também de forma concreta, mas de forma significativa. Ai, acho que estou nervosa, ansiosa. Então, ali, uma atividade que a gente propôs, não colocamos uma atividade para cada habilidade, somente uma atividade que mais ou menos pegava de forma ampla todas, que a habilidade é a relação da operação inversa, que a atividade proposta é criar um extrato bancário de débito ou crédito para que os alunos aprendam ali saldo inicial e final. O foco é pedir para que os estudantes criem problemas e eles mesmos resolvam. Então, tipo, um cria e o outro vai verificando o resultado, vai, digamos, fiscalizando ou aquilo que o aluno criou e um cria, o outro faz e outro corrige. Então, digamos que seriam essa atividade que seria para o nosso descritor. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Perfeito, palmas para o grupo 2 também, muito bom. E agora, para apresentar para nós o grupo 3. A Fernanda, a Bianca, a Rúbia e a Mildred. A relatora, quem será? Eu vou pedir para uma das meninas, pode ser a Fernanda ou a Rúbia, professora, que eu tive imprevisto, eu vou ter que sair aqui, mas eu vou estar acompanhando vocês aqui pelo celular, tá bom? Tá bom, Bianca. Deixa a mamãe falar. Espera só um pouquinho, que vai pra lá. Ó, bom, vamos lá. Vou abrir aqui no meu, porque eu não enxergo esse tamanho de letra. A gente digitou, né, lá na IA. Aí saiu muita coisa, né, sobre o D25, saiu vários itens. Então, saíram, né, as habilidades, compreensão do conceito de número racional, proficiência operacional, então, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, né, potências de frações decimais. Depois saiu a aplicação das regras de sinais, né, até uma das meninas comentou, né, que a dificuldade que os alunos têm nessas regras, positivo com negativo, negativo com negativo, né, entender esse processo. É como a professora falou, a gente aprendeu tudo decorando, então para nós há uma dificuldade também de mudar isso, né, dentro da nossa cabeça. Respeito à ordem de operações, né, então essa importância, o que um parênteses faz numa operação? Tudo, né, colchetes, raciocínio e verificação de estimativas, então são algumas das habilidades que apareceram. Depois a gente colocou as atividades, né, que foram propostas, só que daí a gente foi meio adaptando, né, então as meninas que estão na escola comentaram o que elas estão fazendo de acordo com essas habilidades, né, então lá, por exemplo, na IA saiu uma atividade de arquitetura com os alunos, né, projetar e tudo mais. Daí uma das professoras, né, uma das meninas falaram, lá na nossa escola a gente fez uma lista de supermercado, então a gente colocou, então, a lista de supermercado, abordando, né, as operações principais, então, esse contexto de trabalhar promoção, então eles trabalharam com promoções em diferentes supermercados em dias diferentes. Então, é um trabalho que envolve várias coisas, né?
toda a interpretação dessas, né, dessas situações, das tabelas, e depois eles tinham que escolher em que dia era melhor comprar determinado produto. Então, fazer toda essa análise, né, dentro da escola. Ela também colocou, né, para nós apareceu toda a parte de multiplicação, cálculo de área, né, na arquitetura. Daí a professora colocou que foi feito lá na escola essas, né, essas habilidades a partir da reforma da escola mesmo. Então, a própria escola serviu como base para eles entenderem o contexto de área, né, todo o contexto de multiplicação. Então, eles usaram isso, mediram quadra, trabalharam perímetro, área, né, volume e assim por diante. Então, foi uma atividade que ela colocou. Aí apareceu na IA, e a gente deixou a de dieta, né? Se a gente pegar principalmente alunos mais de ensino médio, né, já é algo que eles veem muito mais, né, essa ideia de dieta, de porções, né, academia, papapá, hoje, né, eles se preocupam muito mais com isso, então acho que estaria para trazer. O que é porção, né, quando você pega um produto, então a embalagem de um produto, o que significa aquilo? Quanto eu posso comer? Né? Então dá para falar sobre fração, decimal, porcentagem, estimativa, e assim vai. É um pouco de cada coisa, que é muito abrangente esse D25. Acho que é isso, professora. Nossa, muito bacana. E aqui até vocês colocam, né, a repartição da receita, a questão da fração, né? Tem bastante atividade que dá para trabalhar e que é interessante, que vem de encontro até com o que alguns alunos estão buscando, né? Que nem ali na questão da dieta, a questão até de a idade deles de ter fome o tempo todo, a receita, né? Tudo Come isso até o reboco da parede, eu falo para eles. eu falava que nossa, vocês estão com uma fome, gente, eu não sei como consegue comer tanto. Mas eu falo porque eu sou professora de química, né? Meu componente, eu trabalho ainda com ensino médio em química, e eu uso muito essa parte de receita com eles na minha área também, tipo cálculo estequiométrico. Vou falar de reação, eu falo da receita do bolo, de como que é a porção, da mistura que ficou, da reação que aconteceu. Então, a gente vai trabalhando também. E eles gostam muito. Então, eu sei que é algo que eles sempre por esse lado aí que eles gostam de trabalhar. Perfeito. Eu sempre falava que os meus eram 2 gafanhotos, não tinha 2 adolescentes, tinha 2 gafanhotos aqui em casa. Agora, ainda a minha menina faz umas coisas diferentes aí para comer, eles gostam bastante. Mas agora a gente chegou no momento do queremos te ouvir. Use o formulário para registrar suas impressões e contribuições para o GE. Tema, então, Pedagogo em Foco, turma A, e eu vou compartilhar com vocês o link do Fortes aqui no nosso chat, tá? Já está aqui, vocês podem acessar e preencher. Prof, qual que é a nossa turma mesmo? A nossa turma é a turma A, tema Pedagogo em Foco. Tá bom, obrigada. Nada. Conforme forem terminando, vão me dando um ok aqui no chat. Ok. Professora, dá presença lá para mim da turma da manhã, tá bom?
Prof, o microfone teu tá desligado. Ah, tá. Obrigado por me falar. Maria Ângela, você é da turma AF ou da turma N? E a Simone é de qual turma? Da J, professora. Simone da J. E a Maria Ângela? Da mesma dela, professora. J também? Tá. Eu bati uma dúvida se é RJ ou é só J. É só J. Ok, então, meninas, então vamos lá. Nós temos as atividades avaliativas, então nessa jornada nós temos desafios obrigatórios, né? O planejamento para o Se Liga, que a gente viu na semana passada, vocês começaram a fazer, deve ser entregue até o dia 31, tá? Então nós temos pouco tempo aí para finalizar. E a formação na recomposição de matemática precisa ser entregue até o dia 14/11, tá? Então, hoje a gente viu várias possibilidades de trabalhar junto com o nosso professor, né? Ali a questão do letramento matemático. Na semana que vem também vai ter um material bem bacana que pode ser, inclusive, utilizado nesse momento formativo, tá? Nós temos no documento, aqui nos slides, a página do Saiba Mais, com letramento matemático, né, um material para ser analisado, estudado para o aprofundamento do conhecimento em relação ao tema que foi trabalhado hoje. Também temos BNCC, Matemática 1, Letramento Matemático 1, e do professor Guto Azevedo. Então, eu sugiro que vocês entrem, né, nesse material e que vocês façam ali, né, um estudo, vocês entrem, que vocês vejam cada um desses materiais. Só para informar vocês que esse material também está disponível aqui no mural, tá? Da nossa reunião. Acontece na escola, né? Então, a partir de hoje até o dia 31, está acontecendo nas escolas o SAEB, né? Então, a gente sabe que agora é a hora das nossas crianças colocarem lá no papel tudo aquilo que foi trabalhado, tudo aquilo que foi discutido durante todo, né, esse ano aí, para que as crianças melhorassem o índice, né, e o aprendizado também. Síntese. Pedagogos, pedagogas, como podemos encorajar nossos professores de matemática a desenvolverem práticas para desenvolver o letramento matemático e, assim, potencializar a recomposição das aprendizagens? Então, se vocês compartilharem, né, a implementação de vocês com as crianças nas redes sociais, o pessoal quer acompanhar, então marque @educacãopr e use a hashtag Formadores em Ação. E, para fechar a síntese, nós vamos assistir um videozinho bem curtinho, 2 minutinhos. Letramento matemático é você construir no aluno não só ferramentas, né, e instrumentalizar esse aluno para a matemática. É você construir habilidades e competências que são muito mais amplas, como o raciocínio lógico, a maneira de argumentar. Quando a gente trabalha o letramento, ele começa a fazer conexão com os fatos. Em matemática, isso é desenvolver raciocínio. Raciocínio lógico é algo que, quando você adquire, ninguém mais te tira. Então, letramento é trabalhar não a instrumentalização. O mais importante não é a conta. O mais importante são os processos com que esse aluno faz conta. Quando eu escolhi ser professor, eu não tenho dúvida que eu trouxe tudo que a escola ofereceu para mim como ser humano. Tudo que me foi permitido e tudo que eu construí a partir dela. E aí eu olhei e falei assim, eu também quero fazer isso com outro. Eu quero ser professor de matemática, que eu preciso construir
uma matemática e um olhar para a matemática que faça sentido na vida das crianças. A matemática, para mim, ela é um instrumento. Eu não estou na escola para formar matemáticos. Eu pego a matemática, eu consigo fazer com que essa matemática faça sentido e ele tem que fazer essa conexão da matemática com o mundo e com a vida dele e que, a partir daí, ele construa um futuro promissor por meio da educação. O meu objetivo é a formação geral do ser humano. Para resumir tudo que a gente viu, falou, né, conversou hoje na reunião, esse vídeo veio aí para fechar. Eu vou parar o compartilhamento para a gente tirar o print. A Fabiana precisou sair um pouquinho, né? Vamos lá, então, tirar o nosso... a Fabiana voltou. 1, 2, 3 e... X. Deixa eu ver se ficou bonito. Aqui. Pessoal, como é que tá? A atividade 1, conseguiram mais ou menos concluir? Como que tá? Esta semana eu estou tentando concluir. Até sexta-feira, se Deus quiser, eu já tenho tudo já pronto. Perfeito, Eu Renata. também. Olha que bacana. Professora, eu tô com muita dificuldade porque os professores não querem liberar o RCO para mim. Porque eles acham que eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Tá sendo bem difícil. Porque como eu sou técnica de avaliação externa, eles acham que eu vou usar esses dados. E eu tô falando que é pro meu formador. Mas está sendo Não consegue fazer em parceria com uma pedagoga, Ruby, ao invés de fazer com o professor? Então, mas aí como que eu vou fazer aquela parte da ação? É essa a minha dúvida depois. Ó, eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo na escola que eu trabalho. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Porque daí dá para fazer pelo BI também. A parte da atividade, daí tem que ser junto com o professor. Mas tem que ser com o professor, né? É isso que é o problema. Aí eu entrei em contato com algumas pessoas, daí amanhã as tutoras que estão me ajudando. Aí amanhã eu vou entrar em contato com mais 2. Mas o pessoal tá meio... Eu não sei, estou com medo. Prof, pode sair? Se vocês já estão com tudo ok, não tem nenhuma dúvida, pode. Só tem mais 3 minutos. Eu estava com uma dúvida, mas daí você me tirou lá no particular, então tá certo. Tá. Eu só queria mostrar aqui como que eu fiz, mas eu não estou nem achando, porque ao invés de eu colocar a partir da avaliação interna, que já estão todos os estudantes no nível avançado, eu fiz pela Prova Paraná para trabalhar os descritores e as habilidades de menor acerto. Eu fiz uma adaptação. Mas agora não está aparecendo aqui para mim o meu trabalho. E daí esses dados eu tenho. Então, todos esses dados eu tenho do CAED, eu tenho todos os acessos, eu só não tenho acesso ao RCO. E ao BI Aprendizagem, esse acesso eu não tenho. Peraí, deixa eu abrir, acho que vai estar aqui. Beatriz, levantou a mãozinha, pode falar, Beatriz. Pro, como eu nunca participei do Se Liga, eu perguntei para as outras pedagogas semana passada. E elas falaram que abre os 3 campos dos 3 trimestres, certo? Então, essa questão do aprofundamento, do reforço e tal, é para cada trimestre. Então, nossa atividade vai ser para o todo, ou eu vou escolher um trimestre que eles foram mal e vou selecionar para poder fazer a questão da recomposição das atividades lá, dos conteúdos. Ó, eu mudei um pouquinho a tabela aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz.
Então, esse daqui, ó, é português com a turma A. Eu fiz com todas as turmas, isso aqui eu fiz com todas as turmas. Para entregar para a nossa atividade, vocês vão escolher uma turma só. Como eles já estão no nível avançado, todos estão lá no nível avançado, a nota das avaliações internas, eu busquei, então, na prova Paraná, esse aqui eu ainda não desmarquei, tá? Depois eu vou fazer certinho junto com o professor. Eu busquei os descritores de menor acerto da prova Paraná do primeiro e do segundo trimestre. O professor depois vai fazer um levantamento do terceiro trimestre. Então, eu coloquei aqui, ó, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Aí, no segundo trimestre, exemplo, D21, reconhecer posições descritas entre duas ou mais... nossa, não consigo nem ler. Mas, ó, eu já linkei aqui a aula que trabalha esse descritor, que trabalha, né, essa habilidade. Então, junto com o professor, a gente vai pensar em atividade que trabalhe esse conteúdo, mas que não seja a mesma atividade que esse professor já trabalhou, tá? Então, esse levantamento, eu só coloquei diferente... Opa, eu não abri para vocês, espera aí. Aqui, ó. Eu abri já a aula, né? Eu linkei lá, abri a aula do LRCO, e aí a gente vai trabalhar, a partir desse conteúdo, uma atividade que desenvolva essa habilidade. Eu só fiz um pouco diferente aqui para minha organização, mas aqui no material de vocês, também tem para colocar os descritores e as habilidades, as aulas, tá? Só está um pouquinho diferente, eu só montei assim para ficar mais fácil. E aí, aqui a gente vai organizar a atividade com esses descritores, você não precisa abrir a caixinha do primeiro trimestre, trabalhar, fechar ela e abrir a do segundo. Você pode ver ali os descritores e as habilidades que conversam entre elas, e pode organizar uma atividade que trabalhe mais de uma habilidade. Entende? Foi a Beatriz que me perguntou, né? Não precisa se preocupar, vai abrir todos os 3 trimestres para o professor fazer a alteração lá da nota conforme o desenvolvimento dos alunos, mas as atividades vocês não precisam fazer separado por trimestre. Porque ali tem uma parte que é um campo que tem os conteúdos essenciais, certo? Então, foi trabalhado no primeiro trimestre, certo conteúdo. No segundo trimestre, certo conteúdo. E no terceiro, agora, um conteúdo que pode ser que seja essencial. Então, Sim. eu pego do amplo, de tudo, então. Sim, vai ser trabalhado, mas você não precisa separar ele por trimestre. Vamos supor que um complemente o outro. Você pode montar uma atividade ou, né, uma metodologia que dê para trabalhar 2 conteúdos essenciais. Tudo depende ali do conteúdo mesmo, de como ele se encaixa um com o outro. Agora, se for um conteúdo bem diferente, que exija uma aula diferente também, tranquilo, tá? Pessoal. Beleza, Pro, entendi. Tá? Então, pessoal, desejo a vocês uma ótima noite. Eu espero vocês na semana que vem para o 6º encontro. Nós vamos falar sobre matemática novamente. Agora eu não lembro bem certo o tema, mas vai trazer para nós assim, exemplos de atividades que a gente pode trazer para a atividade da implementação, tá? Então, é bem importante que ninguém falte. Deixa eu só ver o tema para falar para vocês bem certinho. Da reunião, recomposição da aprendizagem, estratégias didáticas no ensino de matemática, parte 1. Então, é bem bacana, bem interessante para quem ainda não tem material, não sabe como fazer a formação, vai dar bastante ideia na próxima reunião, certo? Beijos, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. Professora, Oi, Michele. eu acabei caindo, tá? A professora tirou a foto, eu não saí. Não tem problema, não tem problema. Tá bom, muito obrigada, tá? Nada, Até mais. tchau, tchau.